Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2025, estudando lições bíblicas apologéticas, lições bíblicas que têm como tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 7, lição esta que será estudada presencialmente em todas as nossas salas de aula no dia 16 de fevereiro de 2025. Nós já temos estudado várias lições bíblicas a respeito de Cristo, temos estudado a respeito da doutrina da Trindade, da encarnação do Verbo, temos estudado e aprendido que Jesus é Deus, como também temos aprendido que Jesus é igual com o Pai. Hoje, na lição de número 7, vamos estudar as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E a verdade prática declara o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4 e em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Meus irmãos, nós temos aprendido com a Bíblia Sagrada que Jesus, ele tanto é chamado de Filho do Homem, quanto é chamado de Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus é Filho do Homem, ela está querendo enfatizar a natureza humana de Jesus, mostrando que Jesus é plenamente homem. Quando a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, está se referindo à natureza divina de Jesus, ou seja, que Jesus é Deus. Então Jesus, ele tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, a lição desta semana, meus irmãos, tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, que são o nestorionismo e o monofisismo. Então, o nestorionismo e o monofisismo são duas heresias que negam essa cristologia no que diz respeito às duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza distinta. Os objetivos da nossa lição de hoje são o seguinte: primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, que são o nestorianismo e o monofisismo. E, por fim, identificar o perigo dessas heresias hoje. Meus irmãos, por mais que se multipliquem ideias e pensamentos a respeito de Jesus, da natureza de Cristo, quem ele é, como é, etc., o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer verdadeiramente quem é Jesus, qual a natureza de Cristo, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única fonte confiável de revelação de Deus para a humanidade. É ela quem diz, quem revela quem Cristo verdadeiramente é. Na lição de hoje, na introdução da nossa lição, diz que, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia no Concílio de Nicéia, no ano 325, e a Trindade no Concílio de Constantinopla, em 381, depois surgiram novas especulações
teológicas em torno das naturezas de Cristo, das naturezas humana e divina de Jesus. Então, essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia em 451. E assim foi a igreja naquela época, no século V, discorreu e ensinou exatamente qual é esta doutrina da dupla natureza de Cristo. E é este assunto que nós vamos estudar hoje, especialmente no tópico 1 da nossa lição e no tópico 2 e 3, as doutrinas heréticas que se levantaram e que têm surgido contra este ensinamento. O tópico 1 da nossa lição, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Romanos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, logo no versículo 3 de Romanos 1 e 3, diz que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, o apóstolo Paulo, quando diz isso, ele está se referindo aos ascendentes de Jesus, aos ancestrais humanos de Jesus, porque os pais terrenos de Jesus eram José e Maria, e como a gente vê nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós temos ali a genealogia de Jesus, e a gente vê que Jesus é da descendência de Davi. Então, ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A linhagem de Jesus está registrada nas genealogias de Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 3. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. É muito importante, meus irmãos, esse aspecto. Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O nascimento virginal de Jesus foi um milagre de Deus que ocorreu ali no ventre de Maria. O Espírito Santo realizou aquele milagre. Foi uma concepção sobrenatural. Por isso, meus irmãos, é que nós falamos. Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo respondeu e disse: o Espírito Santo virá sobre você. Aqui era o anjo Gabriel falando para Maria, mãe de Jesus, dizendo que, porque Maria era virgem, nunca tinha tido contato com homem. E Maria disse, o anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, Jesus tanto é chamado de Filho do Homem, como é chamado de Filho de Deus. No versículo 4 de Romanos, capítulo 1, Paulo diz: declarado Filho de Deus em poder. No versículo 3, Paulo disse que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne, mas no versículo 4 ele já diz que Jesus é declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão do versículo 4 indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós já estudamos em lições anteriores, mostrando que Jesus é Deus. A Bíblia fala claramente que Jesus é Deus. Jesus mesmo se auto-intitulou Filho de Deus também. Então, ele tanto é Deus quanto é homem. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco, a gente volta logo em seguida.
Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Hoje estamos estudando a lição de número 7 deste primeiro trimestre de 2025, lição que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele é plenamente homem e plenamente Deus. A Bíblia diz que ele é filho do homem e a Bíblia diz também que ele é filho de Deus. Jesus é uma só pessoa com duas naturezas distintas. Uma só pessoa que tem a natureza humana e tem também a natureza divina. Nós estávamos no bloco anterior, falando aqui no tópico 1.2 da nossa lição, que comenta Romanos capítulo 1, versículo 4, mostrando que Jesus, segundo Paulo, é declarado Filho de Deus em poder. Então, meus irmãos, Jesus, ele é descrito na Bíblia como uma só pessoa contendo duas naturezas. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo, quando fala sobre Israel, e ele diz o seguinte: ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo Paulo conclui em Romanos capítulo 9, versículo 5, dizendo: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, ou seja, Jesus é descendente de Israel segundo a carne. Jesus era um judeu, é descendente de Israel segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Observe que em Romanos 9, 5, no mesmo versículo, Paulo, ao mesmo tempo que diz que Jesus é descendente de Israel segundo a carne, diz também que Jesus é Deus bendito eternamente. Amém. Então, meus irmãos, Jesus é retratado tanto como Deus, como também como homem. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aí, meus irmãos, sobre nessa passagem bíblica, que era um antigo hino cristológico, que falava sobre a encarnação e humilhação e a exaltação de Jesus. Fala da kenosis, do esvaziamento de Cristo. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Porque, irmãos, Jesus, ele sendo Deus, existindo e sendo desde a eternidade, ele se fez carne e habitou entre nós, ele renunciou à sua glória, ele viveu aqui na terra como homem, e não utilizou das suas prerrogativas divinas para se dar bem aqui entre nós. Jesus, embora sendo Deus, ele viveu como homem e só usou suas prerrogativas divinas quando, por exemplo, perdoou pecados, quando aceitou adoração. Então, ali, nessas ocasiões, ele estava atuando como Deus. Então, não tinha nenhum problema, porque embora ele fosse filho do homem, mas ele não deixou de ser Deus.
É muito importante, meus irmãos, que a gente entenda isso. Jesus, ele sendo Deus, não pode deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. É impossível Deus deixar de ser Deus, porque ele é Deus por natureza. Então, Jesus é Deus por natureza. Então, quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua natureza divina. Ele apenas viveu aqui na terra sem se utilizar das suas prerrogativas divinas. Então, quando ele atuou como Deus aqui na terra, perdoando pecados, recebendo a adoração, é isso que o comentarista diz aqui no tópico 1.3. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, porque de fato ele era. Os judeus acusaram Jesus quando Jesus disse que era filho de Deus, quando Jesus disse que antes que Abraão existisse eu sou. Os judeus acusaram Jesus de blasfêmia, que Jesus estava querendo usurpar o lugar de Deus. E Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que, embora em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da criação, quando ele diz que, embora sendo Deus, João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 4, a Bíblia diz, quem é este Verbo? Diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesse texto bíblico aí de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, que nós lemos, nós vemos aí tanto o status de Cristo antes da criação, como também o aspecto humano de Cristo, que se fez homem, que viveu como servo. Essa palavra aí, que diz, e sendo em forma de Deus, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, e sendo em forma de Deus, essa palavra forma aí no grego, usada pelo apóstolo Paulo, no versículo 6 indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus, porque Deus é Deus, não porque recebeu um título de Deus. Deus é Deus não porque foi consagrado a Deus. Jesus é Deus não foi porque o Pai deu esse nome a ele. Não, Jesus é Deus desde sempre. Ele sempre foi. Ele então Jesus ele não deixou de ser Deus após a sua encarnação. Tópico 2 da nossa lição: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Algumas heresias pregam que quando Jesus se encarnou, ele deixou de ser Deus, e aí agora ele se tornou apenas homem, E outros têm vários equívocos, como a questão de como pode conviver duas naturezas numa mesma pessoa. Então, aqui, nesta lição de hoje, ela se propõe também a combater duas heresias, que é o nestorianismo e o monofisismo. Então, nós vamos ver o que é que significa isso. Então, tópico 2.1, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431 depois de Cristo. Nestório discordava do título que Cirilo de Alexandria deu a Maria. Cirilo de Alexandria chamou Maria de Mãe de Deus, Daí essa doutrina católica que chama de Maria de Mãe de Deus, que é uma contradição, porque Deus é eterno. Deus é eterno, e Maria é humana, finita. Então, essa expressão ela é Mãe de Deus, ela é contraditória. Mas o Cirilo de Alexandria foi quem
primeiro divulgou e propagou esse ensinamento de que Maria é mãe de Deus, e esse equívoco, essa heresia é ensinada ainda hoje pelos católicos. No caso de Nestório, ele discordando de Cirilo, ele sugeriu que seria mais adequado chamar Maria de receptora de Deus, porque, afinal de contas, Deus morou ou habitou 9 meses ali dentro do ventre de Maria, o Deus encarnado, Jesus humano, ou mãe receptora de Deus, ou mãe de Cristo. Então, esse foi inicialmente o ensino de Nestório, contrapondo o ensino de Cirilo de Alexandria, que ensinava que Maria era mãe de Deus. Porém, no tópico 1.2, que fala sobre o nestorianismo, então aí surgiu essa heresia, o nestorianismo, com equívocos sérios a respeito de Jesus. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, ou seja, a humana e a divina, não eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Então, o ensino do nestorianismo é que a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Havia duas pessoas distintas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de ser apenas uma pessoa com duas naturezas. Então, o nestorianismo ensinava que havia duas pessoas naquele mesmo corpo. Só que o ensino bíblico da teologia ortodoxa é que Jesus Cristo é uma só pessoa, no entanto, uma pessoa contendo duas naturezas. São duas naturezas e uma só pessoa. Então, essa heresia do nestorianismo, ela foi condenada e considerada um ensino herético no Concílio de Éfeso em 431. Então, o nestorianismo ensina equivocadamente que havia duas pessoas em Cristo, que Jesus, homem, era uma pessoa, o Filho do homem era uma pessoa, o Filho de Deus era uma outra pessoa, que haviam duas pessoas dentro daquele mesmo corpo, por assim dizer. Quando, na verdade, o correto, biblicamente, é dizer que Jesus Cristo é uma só pessoa, no entanto, ele contém duas naturezas, a humana e a divina. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Desde já, agradeço aqui a sua audiência por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar na Rádio Libertadora todo sábado pela manhã, das 8 às 9 horas da manhã. Nós estamos hoje estudando a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre, lição que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. A verdade prática da nossa lição diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Meus irmãos, nós estávamos falando no bloco anterior, concluindo o tópico 2.2 da nossa lição, dizendo que o nestorianismo é uma heresia que ensinava e que ainda hoje ensina a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, ou seja, uma humana e uma divina, em vez de ensinar que existe duas naturezas em uma só pessoa. O ensino bíblico é que Jesus Cristo é uma só pessoa contendo duas naturezas, a humana e a divina. Outra heresia que surgiu no século V foi o monofisismo. O monofisismo teve como seu principal expoente um cidadão chamado Eutico, também conhecido como Eutique.
essa doutrina do monofisismo, ela afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar aqui, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. Então, o monofisismo ensinava erradamente que, embora Jesus fosse Deus na sua pré-existência, antes da fundação do mundo, uma vez que se fez carne, depois da encarnação, então ele nem é mais Deus e nem é homem. Então, o monofisismo ensina que as naturezas humanas e divina de Jesus, elas se fundiram para formar uma terceira coisa diferente, para formar uma terceira natureza diferente da natureza divina e diferente da natureza humana. Ou seja, que Jesus nem seria mais plenamente Deus e nem seria mais plenamente homem, mas uma mistura das duas naturezas. E para ilustrar essa heresia dele, o Eutico, ele fazia a comparação aí como o bronze. Por quê? O bronze é uma liga de metal formada pela união do cobre e do estanho, de modo que o bronze nem é cobre, nem é estanho, mas um outro metal. Então pega o cobre, o estanho, junta, mistura e aí ele forma o bronze. Então o bronze nem é cobre e o bronze nem é estanho. É como também, por exemplo, a cor verde. Se misturar a cor amarela com a cor azul, vai dar a cor verde. Então, a cor verde, embora seja formada da junção das cores amarela e azul, ela nem é amarela e nem é azul. É como se você pegar café e leite. Café tem uma natureza, o leite tem outra natureza. Se misturar café com leite, vai formar uma terceira substância, que é café com leite. Café com leite não é mais leite, nem é mais café. Vai ser uma mistura homogênea, inseparável. Ninguém vai mais separar. Então, essa era a ideia do monofisismo. Então, eles ensinavam que a natureza humana e divina de Jesus, elas se misturaram para formar uma terceira natureza que nem é divina e que nem é humana. Então, esse é o ensinamento deles, mas que não tem base na palavra de Deus. O Concílio de Calcedônia, em 451, combateu e condenou essa heresia monofisista. Então, tanto o nestorianismo como o monofisismo são duas heresias que foram condenadas pela Igreja ao longo dos séculos. Tópico 3 da nossa lição: o perigo dessas heresias na atualidade. Então, hoje em dia, quais são os movimentos religiosos, igrejas, religiões ou grupos que ainda defendem essa heresia que já foi negada, combatida desde o século V? Bom, no tópico 3.1 fala sobre os monofisistas. Quem são os monofisistas de hoje? Os monofisistas de hoje, aqueles que defendem que as duas naturezas de Cristo, a humana e divina, se fundiram para criar uma terceira natureza que nem é homem, que nem é Deus, são as igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas, a igreja cóptica, a igreja armênia, a Abissínia e jacobitas. Então, essas igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, Abissínia e jacobinas, elas abraçaram essa heresia monofisista que ensina que a natureza humana e divina de Jesus se fundiram, se misturaram homogeneamente para formar uma terceira natureza que nem é Deus plenamente e nem é homem plenamente. Bom, em relação ao
kenoticismo, tópico 3.2 da nossa lição. Esse nome vem de kenosis, no grego, que fala de esvaziar. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, né? Diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E muitos interpretam essa palavra kenosis no grego, que é traduzido nas nossas Bíblias por esvaziou ou aniquilou-se, né? Aniquilou-se ou esvaziou-se. No grego é kenosis. Então, alguns ensinam que Jesus deixou de ser Deus. Então, a doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Então, é como se Jesus deixasse de ser Deus. É como se Jesus, a divindade de Cristo, os atributos de Cristo, não fizessem parte da sua própria natureza. É como se os atributos de Cristo fosse algo externo. Isso é um absurdo. Jesus é Deus por natureza. Sempre foi. Deus não consagrou Jesus a Deus. Jesus não é Deus. Os atributos divinos de Cristo não são coisas, não são indumentárias externas que foram colocadas sobre Jesus para transformar ele em Deus. Não, Senhor. Jesus é Deus por natureza. Sempre foi, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mas o kenoticismo é uma heresia que prega que quando Jesus se encarnou e viveu entre nós aqui na terra, Jesus deixou de ser Deus. Ele esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Colossenses capítulo 2, versículo 9, anote aí este versículo, Colossenses 2 e 9, diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Embora Jesus fosse plenamente homem, ele não deixou de ser plenamente Deus. O kenosis, ou esvaziamento de Cristo, significa tão somente que ele abriu mão de sua glória celeste para viver aqui na terra como homem. Então, ele não deixou seus atributos, ele deixou de lado essas prerrogativas, não se utilizou dessas prerrogativas divinas, mas preferiu viver como homem. Então, João 17,5, quando Jesus estava orando ao Pai, ele disse: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus, quando estava aqui na terra, preferiu viver como homem e ele não vivia toda hora, todo momento, manifestando a sua glória para as pessoas, não. Muito embora, em uma ocasião especial, lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, Jesus levou Pedro, Tiago e João lá para o alto do Monte da Transfiguração e diz o texto de Mateus 17, 2, que Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. O rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, Jesus ali no Monte Tabor, ou seja, no Monte da Transfiguração, Jesus revelou um pouco da sua glória para os seus discípulos. Então, Jesus não deixou de ser Deus, mas ele, vamos dizer assim, encobriu a sua glória. Ele não manifestou, não deixou, não expôs a sua glória para as pessoas, com exceção daquele momento ali no Monte da Transfiguração. Inclusive, em João 1,14, o apóstolo João foi um dos que estava lá no Monte da Transfiguração, e o apóstolo João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus manifestou a sua glória ali. Então, esse esvaziamento de Cristo, significa apenas que ele não se utilizou dos seus atributos divinos para se dar bem aqui na terra. Ele preferiu viver como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Lembre-se, Colossenses 2 e 9, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve aqui na terra, né? Quando ele agiu como Deus, quando perdoou pecados, quando recebeu adoração. Mas fora isso, ele viveu como homem somente. Então, irmãos, é importante a gente entender isso. Aqui no tópico 3.3 da nossa lição, o comentarista fala esse tópico aqui sobre a mariolatria, combatendo essa ideia equivocada e herética dos católicos que diz que Maria é mãe de Deus. Não, Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus, Jesus como homem, Jesus segundo a carne, mas não mãe de Deus. Então, como filho de Deus, como Deus, Jesus não tem mãe, mas como homem, Jesus teve mãe, que foi Maria. Então, meus irmãos, chegamos assim ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.